E se eu te dissesse que o maior inimigo do narcisista não está fora, mas escondido dentro dele? Que por trás da máscara brilhante que ele exibe ao mundo, existe uma rachadura silenciosa, um abismo que Carl Jung ousou tocar, mas nunca revelou por completo? Você já parou para pensar no que acontece quando a imagem perfeita que ele construiu começa a se desfazer diante do espelho? Jung nos ensinou que todo ser humano carrega uma sombra, aquela parte oculta, reprimida, que nunca quer ser vista. Mas o que acontece quando o próprio narcisista, obcecado em esconder sua vulnerabilidade, começa a ser devorado por essa sombra que ele não controla? É como assistir a um castelo de vidro se fragmentando em silêncio, cada estilhaço refletindo uma verdade proibida que poucos ousam encarar. A pergunta que ecoa é perturbadora. Qual é o fim inevitável de alguém que vive da mentira de sua própria grandeza? Será que há um ponto em que a máscara já não protege, mas sufoca? Carl Jung insinuou que sim, mas deixou lacunas que se tornaram labirintos. E é nesse espaço sombrio que se esconde uma revelação capaz de mudar tudo o que você acredita sobre poder, controle e queda. Imagine uma chama que brilha intensamente, consumindo tudo ao redor, mas que carrega dentro de si o germe de sua própria extinção. O narcisista é essa chama. Ele acredita dominar o fogo, mas o fogo é quem dita o fim. O que Jung percebeu, e talvez tenha temido revelar, é que o próprio narcisista constrói o mecanismo de sua ruína, como um arquiteto cego que prepara o desabamento da própria obra. E agora você precisa decidir. Vai fechar os olhos e acreditar no que sempre te contaram sobre eles, ou vai atravessar comigo esse corredor de símbolos, metáforas e verdades enterradas, até encontrar o segredo que nunca foi dito em voz alta. O fim do narcisista não é o que você imagina, e talvez seja por isso que Jung manteve esse silêncio. Há algo no olhar do narcisista que nunca se sustenta por muito tempo. É como um reflexo num espelho embaçado. No primeiro instante, você vê a luz, mas ao fixar o olhar, percebe as rachaduras ocultas. Carl Jung dizia que todo brilho excessivo esconde uma sombra proporcional, e é nesse espaço de silêncio e mentira que o narcisista constrói sua prisão. Ele acredita que domina a narrativa, mas a narrativa já o domina. A imagem que ele cria não é apenas uma máscara, é um cárcere. Cada gesto de superioridade, cada palavra de arrogância, cada conquista forçada é um tijolo adicionado às paredes que o cercam. O público aplaude, mas ele nunca ouve os aplausos de verdade. O que ecoa dentro dele é o vazio que cresce quando a plateia se cala. Você já sentiu essa sensação? O som ensurdecedor de um silêncio que denuncia tudo o que tentamos esconder? Jung nos alertava. A sombra não pode ser negada sem que um dia venha à tona de forma brutal. O narcisista vive nessa negação constante, como alguém que tapa rachaduras de um dique com as próprias mãos, sem perceber que a pressão interna é incontrolável. Ele sorri, mas por dentro treme. Ele domina, mas por dentro implora. O que ele teme não é perder o controle dos outros, é perder o controle de si mesmo. E aqui nasce a pergunta que corrói: quanto tempo alguém pode sobreviver negando a própria verdade? O narcisista corre como quem foge de um predador, mas o inimigo não vem de fora. O inimigo já mora dentro dele, no espaço que Jung chamava de inconsciente, o território em que todos os segredos se tornam monstros quando são enterrados por muito tempo. Esse inconsciente é como um lago profundo. Na superfície tudo parece calmo, mas basta mergulhar para perceber as correntes invisíveis que arrastam sem piedade. O narcisista vive flutuando acima da água, com medo de olhar para baixo. Mas a tragédia inevitável é que ninguém consegue se manter na superfície para sempre. Mais cedo ou mais tarde, algo nos puxa para o fundo, e o fundo sempre cobra sua dívida. É nessa tensão que mora a ruína. Aquele que se gaba de ser inabalável é o mesmo que não suporta a própria fragilidade. Aquele que finge ter todas as respostas é o mesmo que no silêncio da noite se afoga em perguntas que não ousa pronunciar. E talvez você já tenha conhecido alguém assim.
pessoas que brilham em público, mas desmoronam no escuro do próprio quarto, onde ninguém pode ver. O narcisista acredita que sua vida é um palco eterno, mas o palco tem cortinas e toda apresentação tem um fim. Jung, em sua sabedoria simbólica, insinuava que a tragédia não está no ato final, mas na recusa em aceitá-lo. Quanto mais o narcisista tenta prolongar o espetáculo, mais artificial se torna sua performance. E você sabe o que acontece quando a plateia percebe a falsidade? O encanto se quebra. A morte do narcisista não é física, é psicológica. É quando a plateia desaparece e ele se encontra sozinho com a sombra que sempre rejeitou. É nesse momento que o fogo interno começa a consumir. Você consegue sentir essa chama, aquela que não aquece, mas queima de dentro para fora, revelando tudo aquilo que nunca deveria ser visto. E talvez, nesse exato instante, você esteja lembrando de rostos, de situações, de máscaras que já caíram diante dos seus olhos. O que você viu foi apenas um reflexo da verdade proibida que Jung conhecia. Não existe máscara capaz de sufocar a sombra para sempre. A sombra sempre encontra uma fresta por onde escapar. E é nesse ponto que o mistério se adensa. Porque o verdadeiro fim do narcisista não acontece quando ele perde o controle dos outros, mas quando a própria sombra exige ser reconhecida. E quando isso acontece, o que resta? Apenas o silêncio e a revelação que ainda está por vir. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O segundo golpe. Poucos percebem quando ele chega, porque não vem em forma de gritos, nem em explosões visíveis. Ele se infiltra no silêncio, naquilo que Jung descrevia como o confronto inevitável entre a persona, a máscara que mostramos ao mundo, e a sombra, a verdade que tentamos esconder. O segundo golpe é quando essa fratura se revela, quando a máscara começa a rachar sob o peso do que foi reprimido por tempo demais. Não é uma queda rápida, mas um desmoronamento lento, como um teto que range antes de desabar. O primeiro golpe foi a construção da prisão. A vida inteira gasta em sustentar um personagem idealizado, alimentando uma mentira que precisa ser repetida diariamente para que não se dissolva. Mas o segundo golpe, esse sim, é devastador. Ele acontece quando o personagem e o ser real entram em conflito tão intenso que já não há como distinguir um do outro. O narcisista olha para o espelho e não sabe mais se vê a si mesmo ou apenas o reflexo daquilo que queria que os outros acreditassem. Já pensou no terror que é não reconhecer o próprio rosto? Carl Jung dizia que ninguém consegue viver eternamente separado de si mesmo. A psique exige unidade, e quando essa unidade é negada, a alma sangra em silêncio. O narcisista vive tentando enganar o tempo, mas o segundo golpe é exatamente isso. O tempo cobrando o preço. Tudo aquilo que foi empurrado para o inconsciente retorna com uma força multiplicada, como se fosse uma sombra faminta, ávida por ser vista. É nesse momento que a estrutura interna começa a se fragmentar, e o brilho que parecia inquebrável passa a mostrar fissuras que ninguém consegue ignorar. Você já percebeu que os mais arrogantes às vezes são os que mais carregam medo? É porque a arrogância é apenas um disfarce, um escudo para proteger a fragilidade. O segundo golpe é cruel, porque arranca esse escudo à força. O narcisista, que se via como invencível, começa a ser consumido por dúvidas que nunca teve coragem de pronunciar. E se eles descobrirem quem eu realmente sou? E se tudo for desmascarado? E se, no fundo, eu não passar de uma farsa? Essas perguntas ecoam dentro dele como martelos, destruindo o teatro que ele construiu. Jung chamava isso de encontro com a sombra, e não há como fugir. O inconsciente exige confronto, não aceita ser silenciado eternamente.
O segundo golpe é esse confronto. É o instante em que o narcisista, mesmo contra a própria vontade, é obrigado a olhar para dentro. E o que ele encontra não é glória nem perfeição, mas pedaços partidos de si mesmo, memórias enterradas, traumas nunca curados, uma dor antiga que sempre tentou abafar através de controle e manipulação. É como se a vida inteira tivesse sido uma fuga, e agora, de repente, não há mais para onde correr. E esse é o detalhe mais perturbador. O segundo golpe não acontece diante dos outros. Ele acontece na intimidade mais solitária possível. Por fora, ele ainda pode sorrir, ainda pode parecer intacto, ainda pode ostentar a imagem de grandeza, mas por dentro, cada dia é um colapso. É como uma casa aparentemente perfeita, mas que, aos poucos, começa a ser comida por cupins invisíveis. O segundo golpe não é o barulho do desabamento, é o silêncio da corrosão diária, até que tudo cede. Talvez você já tenha sentido esse peso em algum momento, a luta secreta entre quem você mostra ao mundo e quem você realmente é quando as luzes se apagam. A diferença é que, para o narcisista, esse abismo é insuportável. Ele não consegue admitir fragilidade, não consegue pedir ajuda, não consegue se render ao processo humano de falhar e recomeçar. Por isso, o segundo golpe é fatal. Ele o força a encarar aquilo que mais teme, a própria humanidade. E aqui está o paradoxo cruel. Aquilo que poderia curá-lo é justamente o que ele rejeita. Jung dizia que só a integração da sombra pode trazer totalidade, mas o narcisista prefere morrer na mentira a admitir a verdade. Esse é o veneno escondido no segundo golpe. Ele não mata por fora, mata por dentro. Ele não derruba com violência, corrói em silêncio, até que um dia não sobra nada além do vazio que ele tentou esconder dos outros. O mais inquietante é perceber que o segundo golpe não é visível aos olhos comuns. Quem observa de fora talvez nunca perceba. Ele continuará sorrindo, continuará fingindo, continuará exibindo conquistas. Mas dentro dele, o colapso já começou. É nesse ponto que a vida se transforma em um teatro insuportável, onde o ator esqueceu o texto, mas ainda é obrigado a seguir a cena. A cada ato, o peso aumenta. A cada aplauso, a mentira se torna mais sufocante. O fim não chega de uma vez. Chega como uma morte lenta, psicológica, que só ele sente na carne. E é isso que torna o segundo golpe tão destruidor. Ele não depende de ninguém de fora, não precisa de inimigos externos, não exige perdas materiais. Ele é interno, inevitável e silencioso. É o próprio narcisista contra si mesmo, duelando com uma sombra que se recusa a desaparecer. E quando essa luta se intensifica, não há vitória possível. Há apenas a revelação incômoda de que tudo o que foi construído estava condenado desde o início. E é por isso que Jung talvez não tenha revelado toda a verdade. Porque o segundo golpe não é apenas sobre o narcisista, é sobre todos nós. O terceiro golpe não chega com avisos, chega como inversão. Jung chamava de enantiodromia, quando aquilo que foi empurrado ao extremo se transforma no seu contrário e exige pagamento. O ego inflado, que acreditava governar a maré, descobre que a maré é quem o arrasta. E aqui a ferida se abre de um modo diferente do que já vimos. Não é apenas a máscara que racha, nem só a sombra que cobra a presença. É o mundo psíquico inteiro inclinando-se para corrigir o desequilíbrio. O terceiro golpe é esse ajuste implacável, silencioso e sagrado, no qual o teatro do narcisista perde o roteiro porque a própria psique arrancou as páginas que não serviam mais. É nesse ponto que a admiração se torna incômodo, o aplauso vira ruído, o controle se converte em cansaço. A tentativa de dominar tudo começa a produzir o seu oposto, desordem. Cada fio que o narcisista puxa para sustentar a imagem, puxa outro que ele não vê. E, de repente, a trama se desfaz nas mãos. Não é castigo externo, é retorno psíquico. A persona, que funcionou como armadura, fica pesada demais para continuar. A sombra, ignorada, exige um lugar à mesa. E o si mesmo, a totalidade que Jung descreveu, convoca um acerto inevitável.
Você sente isso acontecendo em alguém que conhece? Aquele instante em que o brilho força os olhos e por isso mesmo ninguém mais consegue olhar por muito tempo. O terceiro golpe também tem uma geografia própria, os espelhos silenciosos. Pessoas que antes devolviam ao narcisista a confirmação de grandeza, agora devolvem apenas presença, limites, ausência de fascínio. Sem o espelho adestrado da admiração, a imagem treme. E quando a imagem treme, o chão inteiro treme. O narcisista não entende porque a mesma estratégia não funciona mais. Mas a verdade é que não há mais palco. Há um espaço nu onde as palavras ecoam sem cenário e voltam como perguntas. Quem é você sem a plateia? Quem é você quando ninguém precisa ser convencido? É aqui que a anima ou o animus, figuras internas que Jung descreveu como chaves do coração psíquico, se manifestam de modo desconfortável. Em vez de inspirar criatividade e relação, surgem como críticas veladas, sonhos inquietos, imagens insistentes que não se calam. O narcisista tenta calar esse chamado com mais barulho externo, mais promessas, mais poses, mais vitrine. Mas o terceiro golpe não se combate fora, ele se atravessa por dentro. É como tentar secar o mar com as mãos. Quanto mais se agita a superfície, mais fundo a corrente puxa. E então acontecem as coincidências que não são coincidências. Pequenas sincronias que Jung via como mensagens do inconsciente começam a alinhar os fatos de forma incômoda. Pessoas diferentes repetem as mesmas frases, situações semelhantes retornam com outros rostos, e a vida parece empurrar o narcisista para um corredor estreito onde não há fuga lateral, apenas avanço. Não é perseguição, é convocação. A psique pede reparo. O si mesmo, como um farol distante, chama para um encontro que o ego teme. Já se deu conta de como a vida insiste quando fingimos não ouvir? O terceiro golpe fere o orgulho de um jeito peculiar. Revela a fadiga, o cansaço antigo de sustentar uma grandeza que nunca descansou. A exaustão de vigiar cada gesto, cada palavra, cada olhar, como se uma falha minúscula pudesse derrubar a catedral inteira. No fundo, sempre pôde, porque catedrais erguidas sobre a negação da sombra não têm alicerce, têm vaidade. E vaidade não sustenta peso por muito tempo. Quando o corpo pede pausa e a mente pede silêncio, o narcisista confunde pausa com perigo e silêncio com ameaça. Mas o perigo maior é continuar fugindo de si. Nesse estágio, a manipulação perde o apetite, as antigas manobras já não trazem o mesmo sabor, a vitória já não recompensa, a conquista já não acalma. É o vazio mostrando a língua por trás da taça cheia. O terceiro golpe transforma o doce em insosso, o palco em corredor, a plateia em espelho. Não há uma cena grandiosa de ruína. Há o reconhecimento doméstico de que algo essencial está faltando há muito tempo. E mesmo sem admitir, o narcisista sente que a busca não é por mais aplausos, mas por um lugar dentro de si onde seja possível existir sem performance. Jung falava de totalidade não como perfeição, mas como integração. O terceiro golpe empurra nessa direção por meio do incômodo. O que antes era descartado como fraqueza, pedir ajuda, reconhecer limites, sentir medo, agora aparece como as únicas portas que ainda se abrem. E é cruel perceber isso quando se construiu vida inteira para o lado oposto. A confissão que cura é a mesma que ameaça o personagem. Como atravessar sem se desfazer? Como tocar a própria ferida sem se perder no sangue? Essas perguntas ficam latejando, como sinos que o ego tenta em vão abafar. Há também o retorno das memórias não contadas. Rostos do passado surgem nos intervalos do dia. Frases esquecidas reaparecem inteiras. Cheiros antigos ressuscitam salas que já não existem. A psique chama pelas cenas que foram empurradas ao porão, não para punir, mas para integrar.
O terceiro golpe retira as cadeiras do porão e as coloca na sala de estar. As coisas pedem nome, pedem gesto, pedem luto, e o narcisista, que negou a linguagem da perda, precisa aprender a dizer adeus ao mito de invulnerabilidade para dizer olá a algo que ainda não sabe nomear. É nesse ponto que a solidão muda de cor. De recurso para controlar, vira convite para escutar. O silêncio, que parecia ameaça, revela um rumor de vida subterrânea, um fio de autenticidade que não exige demonstração pública. O terceiro golpe não destrói a pessoa, destrói a ilusão. E no pó da ilusão, um contorno novo começa a surgir, trêmulo, tímido, mas vivo. O narcisista pode sentir isso como um insulto ao trono. A psique, porém, sabe que é o primeiro passo em direção a um chão real. Você já sentiu esse começo miúdo, quase invisível, que aparece quando o barulho cessa? Ainda assim, a resistência não desaparece. O ego discute, barganha, oferece novos pactos com a velha máscara. O terceiro golpe, paciente, apenas fecha as portas que não servem. O que não é autêntico perde tração. O que não conversa com a alma perde força. As cenas que não alimentam a vida ficam opacas. E o que resta é um espaço sem decoração, onde pela primeira vez pode nascer uma pergunta que não visa convencer ninguém. O que é verdadeiro para mim agora? Essa pergunta é o início de tudo o que o narcisista mais temeu, a possibilidade de existir sem plateia. Talvez por isso este golpe pareça o mais cruel e, ao mesmo tempo, o mais compassivo. Cruel porque arranca a última defesa do personagem. Compassivo porque oferece a primeira chance do humano. Jung não prometeu estradas fáceis, prometeu caminhos inteiros. E inteireza cobra preço. Abandonar o truque para conhecer o rosto, largar a pose para tocar o pulso, trocar o reflexo pelo encontro. O terceiro golpe não encerra a travessia. Inaugura a parte da jornada que nunca coube nos cartazes. E se você ouvir atentamente, vai notar que aquilo que parecia um fim é, de fato, uma abertura. O que fazer com ela é um segredo que a sua própria psique já conhece, mesmo que o ego ainda não saiba traduzir. O quarto golpe não chega como sombra ou reflexo. Ele se revela como colapso. É o instante em que o narcisista, depois de gastar toda a energia em manter a persona, depois de resistir ao encontro com a sombra e de ignorar os sinais do inconsciente, percebe que a própria realidade começa a se despedaçar. Jung dizia que quando a psique é violentamente negada, ela encontra modos de se vingar. E o quarto golpe é a vingança do inconsciente. A desordem que invade o mundo externo quando o interno já não suporta mais carregar sozinho o peso da mentira. O narcisista acreditava que podia controlar tudo, a narrativa, os afetos, os vínculos, até mesmo a forma como os outros o enxergavam. Mas o quarto golpe é implacável, porque mostra que o controle nunca existiu de fato. A vida começa a se rebelar contra o teatro. Relações antissubjugadas escorrem pelos dedos, planos meticulosamente preparados se desfazem sem explicação, oportunidades se perdem como se houvesse uma mão invisível apagando cada conquista. Esse não é um azar qualquer. É o inconsciente ativando o princípio de compensação que Jung descreveu. Tudo aquilo que foi exagerado em um polo precisa ser equilibrado pelo surgimento do seu oposto. E é aí que o orgulho começa a ser castigado pela própria vida. O narcisista, que sempre se via no comando, passa a viver contradições inexplicáveis. Quanto mais tenta mostrar poder, mais fraco se sente por dentro. Quanto mais busca admiradores, mais vazio parece cada aplauso. Quanto mais tenta manipular, mais previsíveis se tornam suas estratégias. O quarto golpe é cruel, porque não apenas desmonta a imagem, mas expõe o ridículo. É o momento em que até os disfarces mais elaborados parecem caricaturas mal ensaiadas.
Jung chamava isso de inflação do ego, um estado em que a pessoa acredita ser maior que a vida, mas acaba sendo esmagada por aquilo que ultrapassa os limites humanos. O quarto golpe é exatamente esse esmagamento, a experiência inevitável de perceber que não somos deuses, que não podemos manipular o tempo, o destino ou os outros sem que o preço retorne. Para o narcisista, essa percepção é como um veneno. Ele se vê forçado a encarar uma verdade que sempre rejeitou. Não é invencível, não é eterno, não é imune. E a pergunta que fica martelando no fundo é: quem sou eu quando não posso mais fingir? O quarto golpe também é devastador porque afeta o corpo. O corpo, que o narcisista sempre usou como vitrine de força, começa a falar a língua do inconsciente. Insônia, ansiedade, doenças psicossomáticas, colapsos físicos que ninguém consegue explicar. É a psique se manifestando pela carne, obrigando a escuta. E, ironicamente, aquele que tentou negar qualquer vulnerabilidade acaba sendo traído pelo próprio corpo, que revela, sem máscaras, o que a mente tentou esconder. Você já sentiu como o corpo guarda segredos que a mente não suporta dizer? Esse golpe não se limita às ruínas pessoais, ele afeta os vínculos, e aqui a queda é ainda mais dolorosa. Pessoas próximas começam a se afastar, amizades se rompem, relações que pareciam indestrutíveis se tornam insuportáveis. O narcisista, que sempre acreditou ter a habilidade de manter todos orbitando em sua volta, agora experimenta o abandono. E não é um abandono qualquer, é o abandono frio, silencioso, o tipo que não deixa espaço para negociação. É como se o universo inteiro dissesse: já chega. E nesse abandono, o que mais dói é o espelho vazio. O narcisista sem plateia, sem aplausos, sem olhos que confirmem sua grandeza, é obrigado a encarar a solidão que sempre carregou dentro de si. O quarto golpe é a experiência nua e crua daquilo que Jung descreveu como encontro com o si mesmo. Não o encontro luminoso e inspirador que os livros descrevem, mas o encontro bruto, onde todas as ilusões precisam cair para que reste apenas a essência. E a essência, para quem viveu de mentira, pode parecer intolerável. Nesse ponto, o tempo também muda de textura. Dias se arrastam como se fossem repetições da mesma dor. O passado retorna em flashes incômodos, o futuro parece um corredor fechado e o presente se torna uma prisão de silêncio. O quarto golpe distorce o tempo, obrigando o narcisista a perceber que todo o futuro construído sobre falsidade se desmancha como areia entre os dedos. Não importa o quanto lute, não importa o quanto tente reorganizar, a queda já foi decretada pelo próprio inconsciente. E talvez essa seja a faceta mais assustadora do quarto golpe, a sensação de destino. O narcisista percebe que algo maior do que ele próprio está em jogo, como se forças invisíveis estivessem conduzindo os fios da sua vida em direção a uma revelação que ele não consegue evitar. Jung chamava isso de processo de individuação, o chamado inevitável para integrar o que foi negado. Mas para o narcisista, esse processo não é escolha, é condenação. Ele não o vive como oportunidade, mas como sentença. Uma sentença que ele tenta adiar, mas que retorna a cada esquina, a cada silêncio, a cada olhar vazio. E aqui, o espectador sente o peso de uma pergunta inevitável. Até quando é possível sustentar a farsa? O quarto golpe deixa claro que não há mais como. A vida, o corpo, os vínculos e o tempo se uniram para arrancar a máscara. E quando essa máscara cai, não sobra apenas o rosto, sobra o vazio que estava atrás dela. E esse vazio é o maior terror, porque não pode ser controlado, não pode ser manipulado, não pode ser ignorado. Ele apenas existe e exige ser olhado. O quinto golpe não é ruído nem queda visível, é apagamento. Não a morte do corpo, mas a dissolução da história que o narcisista contou para existir. Jung chamava esse período de noite alquímica, a matéria escurecida pela própria negação, o estágio em que toda certeza precisa ser moída para que algo mais verdadeiro tenha chance de respirar. O quinto golpe apresenta-se como um convite que soa como sentença: deitar a máscara no chão, aceitar que a grandeza inventada
escada não pode atravessar a ponte. E nesse ponto, a pergunta que devora é simples e terrível. Quem sobra quando o personagem dorme? Há um silêncio novo, diferente do silêncio da solidão e do silêncio do abandono. É um silêncio que não humilha, mas pesa. Ele ocupa a sala como uma presença antiga, uma espécie de guardião sem rosto que pede uma única coisa: sinceridade. Não a sinceridade performada, a confissão calculada, mas a palavra que treme. O quinto golpe dobra os joelhos do ego inflado e o oferece, desarmado, aquilo que Jung nomeou si mesmo. É uma liturgia íntima, sem espectadores, sem roteiro, sem promessas de glória. Apenas a constatação de que resistir já não faz sentido. Neste momento, velhos complexos acordam como animais famintos. Experiências esquecidas voltam com cheiros, texturas, nomes, e o corpo reconhece o que a mente negou. O narcisista que sempre correu da ferida, descobre que a ferida sabe caminhar e o alcançou. O quinto golpe não pede que ele brilhe, pede que ele sangre sem espetáculo, que reconheça a criança exausta atrás da couraça. Jung insistia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Aqui, o destino não castiga, ele traduz. Traduz o excesso em limite, a máscara em pele, o orgulho em lágrimas, que não pedem aplauso. A enantiodromia que já se anunciava agora se consuma em profundidade. Tudo o que foi hiperestimado cede, tudo o que foi desprezado pede lugar. Força cede à vulnerabilidade, controle cede à escuta, urgência cede à pausa. O narcisista, acostumado a manipular o fluxo dos encontros, percebe que a corrente o conduz para uma margem desconhecida. O quinto golpe é a margem onde os símbolos reaparecem com outra luz. Sombra deixa de ser inimiga e se apresenta como guia. Persona desce do trono e aceita o ofício de porta de entrada. Anima ou animus deixam de seduzir a imagem e começam a costurar relação com o coração. Então surge a noite mais honesta de todas, a que Jung reconheceria como nigredo. Não há promessa de amanhecer, apenas o gesto de permanecer. O narcisista, agora reduzido ao tamanho humano, encara o que sempre temeu: não saber convencer, não saber vencer, não saber encantar. É um não saber fértil que retira os móveis do palco e revela o chão. O quinto golpe não derruba o edifício para humilhar, derruba para que se veja o terreno com suas pedras, raízes e água subterrânea. O brilho perde cor, a vaidade perde voz, e um tipo estranho de serenidade começa a circular pelos corredores vazios. Nesta travessia, a culpa tenta vestir novas máscaras. Eu não mereço viver, eu fracassei, eu sou nada. A sombra, mal interpretada, oferece o veneno da autodestruição como se fosse penitência. Mas o quinto golpe não autoriza ídolos de dor. Ele pede humildade, não auto-ódio. Pede responsabilidade, não chicote. Jung advertia contra os excessos, inclusive o excesso de contrição. Integrar não é deformar-se, é acolher proporções. Assim, o narcisista descobre que a queda que mais doeu foi a queda do mito da exceção. E que, sem esse mito, torna-se possível respirar com os outros, em vez de respirar sobre os outros. As sincronicidades, que antes soavam como empurrões, agora se comportam como sinais discretos. Um livro que cai aberto em uma página precisa, uma conversa casual que toca um ponto esquecido, um sonho que insiste com uma paisagem de infância. O quinto golpe educa os sentidos para ler o mundo sem paranoias de grandeza. O universo deixa de ser plateia e volta a ser lugar. Não exige prova, oferece pista. E cada pista aponta menos para a recuperação da coroa e mais para o encontro com uma cabeça que possa, enfim, ficar sem adereços. É também aqui que o amor muda de idioma. Não é moeda para comprar devoções, nem palco para administrar devaneios. É um gesto que inclui limites, que aceita o não, que suporta a ausência. O narcisista que colecionava espelhos aprende a olhar janelas.
E a janela mostra o que sempre esteve oculto pelo brilho do próprio rosto. Outros mundos, outras dores, outras alegrias que não pedem centralidade. O quinto golpe abre o peito para a possibilidade de partilha sem cenário, de presença sem espetáculo, de vínculo sem contabilidade. No sobrado interno, portas antigas rangem. Em uma delas, o medo cede passagem à compaixão por si mesmo. Não a piedade indulgente, mas a ternura firme que valida a ferida e recusa a justificativa. Em outra, a raiva, que serviu de combustível por tanto tempo, é devolvida à sua função justa, proteger a dignidade sem esmagar ninguém. Jung chamaria isso de ajuste vivo entre opostos, uma tensão mantida, não resolvida às pressas. O quinto golpe não encerra conflitos, inaugura uma maneira menos teatral de habitá-los. E é nesse habitar que a vitalidade tímida volta a acenar. No fundo do corredor, há ainda uma sala sem nome. Nela, o segredo que motivou toda esta jornada respira como brasa sob cinzas. O quinto golpe leva até a soleira e pede algo que nenhuma técnica garante: honestidade com o que se acende por dentro quando cessam as desculpas. Não se trata de descobrir um truque para lidar com o narcisista. Trata-se de reconhecer o nascimento de alguém onde antes existia um papel. E sem prometer redenções rápidas, o texto se curva a um quase silêncio, porque o que precisa ser dito a seguir não cabe em explicações. Cabe em um passo, e esse passo ninguém pode dar pelo outro. O eco do caminho não se apaga quando o vídeo termina. Ele permanece suspenso no ar, como um perfume que insiste em ficar mesmo quando a pessoa já se foi. Jung dizia que a psique fala por símbolos, e é justamente no silêncio, depois da palavra, que esses símbolos florescem. Talvez agora você sinta esse peso doce, esse sussurro que não é conclusão, mas continuação. Não se trata de fechar um ciclo, mas de abrir a porta de um corredor que nunca termina. As imagens da sombra, da máscara, do colapso e da revelação não foram apenas descrições de um outro. Foram espelhos colocados diante de você. E cada espelho, se observado com coragem, mostra algo além do rosto, mostra a vida pedindo autenticidade. Não é um convite para temer, mas para ousar olhar. Porque no olhar, por mais dolorido que seja, existe a semente de algo que não pode ser destruído. O narcisista, em sua tragédia silenciosa, nos lembra de que nenhum de nós escapa da sombra. A diferença é apenas se escolhemos reconhecê-la ou se permitimos que ela nos destrua em segredo. Essa lembrança não deve soar como condenação, mas como possibilidade, pois o mesmo símbolo que anuncia queda também anuncia renascimento. Talvez você sinta agora uma inquietação, como se uma parte esquecida de si tivesse acordado. Esse incômodo é fértil. É o mesmo incômodo que Jung dizia ser o chamado da alma. Aquela sensação estranha de que existe mais em você do que aquilo que você mostra. O quinto golpe não é só dele, é nosso. É da humanidade inteira que precisa parar de viver para o reflexo e começar a viver para o centro. Se em algum momento durante esta jornada você se viu refletido nas metáforas, saiba que não foi acaso. O inconsciente coletivo de que Jung tanto falava nos une através de símbolos comuns, dores semelhantes e buscas que atravessam gerações. O que você sente agora já foi sentido antes por muitos e continuará sendo sentido até que alguém, talvez você, escolha interromper o ciclo. O eco da sombra não pede desespero, pede coragem. E a coragem não é grito, é gesto pequeno e constante. Talvez seja admitir fraqueza onde antes havia orgulho. Talvez seja estender a mão quando o instinto quer afastar. Talvez seja apenas respirar fundo e aceitar que não sabemos. Essa humildade que o narcisista rejeita é o ouro secreto da psique. O que acontece quando deixamos cair a máscara? Não surge um vazio inabitável, mas um espaço aberto, fértil, vivo. É o espaço onde a alma pode falar sem precisar gritar, onde o silêncio não é punição, mas terreno para a escuta. Esse é o verdadeiro clímax da jornada. Perceber que o que parecia ruína era apenas o alicerce escondido do renascimento. Deixe que esta experiência não termine aqui.
Permita que ela se prolongue em sua vida como uma música que continua soando mesmo depois que os instrumentos se calam. Volte a estas imagens quando precisar lembrar que todo fim contém em si um começo. Lembre-se de que Jung não nos mostrou um caminho para escapar da sombra, mas para dançar com ela até que se torne parte da luz. E talvez agora você entenda, o maior segredo não era sobre o narcisista, mas sobre nós. Sobre a coragem de enxergar no outro as ruínas que também carregamos e de escolher, diferente dele, caminhar rumo à inteireza. Porque no fim, o que nos salva não é o triunfo do ego, mas o abraço do que somos na totalidade. Se essa jornada despertou algo em você, não permita que esse eco se perca. Deixe sua marca neste espaço. Curta, compartilhe, comente o que vibrou dentro de você. Inscreva-se não por obrigação, mas porque sua presença aqui é parte desse movimento de consciência que cresce quando se reconhece. Esta não é apenas mais uma história contada, é uma chama que pede para ser levada adiante. E o mundo precisa de quem tenha coragem de acender luzes no meio da sombra.